Bom dia, alunos. Tudo bem? Estamos aqui fazendo esse vídeo para trabalhar o assunto vetores. E dentro do assunto vetores, nós vamos falar sobre, primeiramente, projeção de vetor, ou seja, componentes. Depois vamos falar um pouco sobre o que é a direção, o sentido e o módulo de um vetor. Tá bom? Para tal, vocês que estão apenas me vendo aqui, eu vou compartilhar a minha tela, tá bom? Vamos ver aqui. Para vocês. Então, estamos aqui nessa tela. Vamos, a partir de agora, ver algumas informações de dois exercícios. Esses exercícios, gente, eles estarão disponíveis, eles estão disponíveis, na verdade, na internet. Eu vou deixar o link desse vídeo. Nesse mesmo site onde eu resolvi esses dois primeiros exercícios, tem mais um grupo de 10 exercícios. 8, se eu não me engano, mais uns 8 ou 9 lá, que tem gabarito, mas que não tem o desenvolvimento, e aí vocês podem resolver e conforme for tendo dúvidas, o meu e-mail é acessível, né? Podem procurar lá, Luiz Fernando, eu sou mediador do Polo Campo Grande, mas fica aí à vontade para vocês me contactarem e tirarem dúvidas desse exercício que eu expliquei ou dos outros, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício é: um projétil é lançado com uma velocidade de módulo 20 metros por segundo e formando com o plano horizontal um ângulo de 60 graus. Calcule as componentes horizontal e vertical da velocidade. Então, muito bem. Esse exercício aqui, ele está pedindo para a gente calcular as componentes. Vamos ver aqui o desenho que eu fiz desse vetor? Então, peraí, vou mexer aqui para vocês poderem ver, minha foto está na frente. Então, vamos lá. Solução. Temos aqui o desenho do vetor. Tá vendo aqui, ó? O vetor é representado por essa seta, e esse aqui é o vetor velocidade, tá? Ele tem esse módulo aqui que eu falei de 20 metros por segundo, e ele faz esse ângulo com a horizontal de 60 graus. Então, os dados do problema são esses. O problema não deu os valores do cosseno e do seno. Eu acho interessante já deixar explanado aqui para vocês que desses ângulos chamados ângulos notáveis, alunos, o 30, o 45, o 60, o 90, o 180, esses valores de seno e cosseno, é muito interessante que vocês tenham eles já sabidos, saibam eles de cabeça, ou saibam obter eles de forma fácil, tá? Visto que esses aqui não há necessidade de vocês usarem calculadora, né? Então, vocês têm aqui que o seno de 60 graus é o inverso do cosseno de 30, e aí eu arredondei aqui, é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, raiz de 3 é aproximadamente 1,7, 3, enfim, botei para 1,7. E o cosseno de 60 é meio, que é o mesmo que o seno de 30, que é 1 sobre 2. Tá bom? Temos esses dados, então vamos lá. O que são as componentes da velocidade? A componente é o mesmo que a projeção. Imagine que essa setinha aqui tem uma luz sendo jogada aqui em cima dela. E aí ele funciona como se fosse uma marquise. Vamos lá imaginar como se fosse um anteparo aqui, né? A luz bate e aonde a luz está batendo, ela vai formar embaixo desse local aqui uma sombra. Então é como se nesse local da sombra é onde a gente tivesse o que a gente chama da projeção. Ou seja, essa componente aqui do vetor na linha vertical horizontal, onde você está projetando essa sombra, né, dessa luz. Então, na horizontal, a gente tem que a projeção, olha o desenho aqui de baixo, galerinha. Você tem aqui, ó, V, e aí você tem a luz projetando aqui sobre esse cara, e vai formar essa, como se fosse a sombra, esse vermelho aqui, ó, componente horizontal. Como é que a gente calcula o tamanho dele? Essa componente horizontal aqui, ela vai ser chamada de V de x, tá vendo? Que é o produto desse módulo V pelo cosseno de 60. Corpo que está colado aqui, ó, tá vendo? É o que está junto do ângulo. Então é 20 vezes 0,5, que vai dar quanto? 20 dividido por 2, vai dar 10 metros por segundo. Tá? Agora, no vertical, a gente tem aqui ó, o mesmo cara, a gente joga uma luz nele aqui, e aí é como se ele projetasse nessa parede aqui, nesse negócio preto aqui, uma sombra, que seria essa sombra vermelha aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai ter o quê? Você vai ter aqui o VY, é o V vezes o seno de 60, e o seno de 60 é quanto? É 1,7 dividido por 2, multiplicado pelo 20, então vai dar
você vai pegar o 20 vezes 1,7 por 2, você vai cortar esse 2 aqui com esse 20 aqui de cima. Vai ficar 10, certo? Então vai ficar só um 1 aqui embaixo, vai ficar o 10 vezes 1,7, vai dar quanto? 17, tá bom? 17 metros por segundo. Então as duas componentes desse vetor V grandão aqui é quanto? Vx é 10 metros por segundo e Vy é 17 metros por segundo, tá bom? Já no exercício 2, a gente tem que dois corpos se deslocam segundo uma trajetória perpendicular, com velocidades constantes, conforme está ilustrado na figura adiante, ou seja, abaixo, onde nós estamos vendo aqui. Pergunta-se que as velocidades dos corpos medidas por um observador fixo têm intensidades, 2 pontos, VA, de 5 metros por segundo, e VB, 12 metros por segundo. Quanto mede a velocidade do corpo A em relação ao corpo B, galera? Vamos lá, como é que a gente calcula isso aqui? Vamos, solução. Vamos primeiramente fazer o seguinte, o que ele quer calcular? Ele quer justamente obter o vetor entre o objeto A e o objeto B, ou seja, um vetor entre esses dois vetores A e B, VA e VB. O que esse vetor representa, gente? Esse vetor, na verdade, ele vai representar o quanto que o deslocamento do primeiro vetor, do VB, está acontecendo em relação ao A. Né? Então, aqui também tem um pouquinho de velocidade relativa. A gente pode imaginar o seguinte aqui para ficar mais sucinta a explicação desse exercício. Imaginemos que o primeiro, o VB lá de cima, ele é um objeto que está parado. E o VA, ele está se movimentando. E o VA está parado. Então, se a gente fizer isso e ligar o VA e o VB, a gente vai encontrar a seguinte coisa. Primeiro, vamos desenhar eles em separado. Vamos fazer um desenho deles dois. Legal? Depois, a gente vai ligar eles entre si. Tá? Então, a gente vai imaginar que tem uma reta que une o A com o B. E aí, a gente vai chamar essa reta, esse novo vetor, de soma da velocidade A com a velocidade B. Vamos ver como é que vai ficar? Então, temos aqui ó, o A e o B. Só agora o vetor dos dois carinhas. Vamos juntar esses dois vetores. E aí, depois de juntar, a gente vai desenhar essa nova seta que a gente vai chamar de VAB. Ou seja, a gente tinha o objeto A e o objeto B representados por essas duas retas aqui. Essa e essa. Então, o A tinha uma velocidade ligada a ele, que era essa seta aqui. E o B tinha uma outra seta ligada à sua velocidade, que é representada por essa outra seta aqui, por esse outro vetor. Unindo os dois, a gente vai encontrar esse cara aqui, ó, que é o vetor AB. Unindo esses dois caras, a gente já encontrou quem é o vetor AB. Então, está aqui a resolução do exercício de forma geométrica. Mas e qual é o tamanho desse vetor que a gente acabou de encontrar? Bem, para encontrar o tamanho dele, nós temos que fazer o cálculo do módulo. E como é que a gente calcula o módulo? Como esse cara que a gente encontrou aqui é um triângulo retângulo, nós podemos calcular ele através da relação do triângulo retângulo, de Pitágoras. Então, aqui, ó, o módulo do vetor VAB é calculado pela relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é usada para calcular a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, esse cara aqui que a gente chamou de VAB, ele é a hipotenusa desse triângulo aqui, certo? E aí a gente tem que, como é que a gente vai calcular a hipotenusa? Esse cara aqui, na relação que eu dei aqui, o VAB, ele é o Azinho, tá bom? O A grandão aqui, ele vai ser o B pequenininho da relação aqui. E o B grandão dessa relação aqui, desse cara aqui, ele vai ser o C dessa sentença matemática aqui. Então, pegando os valores do módulo de A e de B e elevando ao quadrado, ou seja, o 5 elevado ao quadrado e o 12, a gente vai somar os dois. E para calcular esse cara aqui, o VAB, que ele também está ao quadrado, a gente vai tirar a raiz quadrada do lado de lá, onde a gente tem o 5 ao quadrado mais o 12 ao quadrado. Vai ficar quanto? Vai dar 144 mais 25, que vai dar 169. Façam a conta aí. 169, raiz quadrada de 169 é quanto? 13. 13 é o módulo do vetor AB. Tá legal, gente? Então, o que nós encontramos aqui foi a resposta do problema, desse probleminha aqui, que foi o quê? Ele queria saber quanto mede a velocidade do corpo A em relação ao B. Quanto é a velocidade?
a velocidade é 13 metros por segundo, e o desenho desse vetor velocidade, ele está representado aqui por esse vetor VAB. Tá legal, turma? Tá legal, alunos? Beleza? Espero que vocês tenham gostado e tentem fazer os outros exercícios que eu deixei indicados aí para treinar mais sobre vetores. Tendo dúvidas, entre em contato aí pelo e-mail na descrição, ok?